Olá, ouvintes da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos fazendo os nossos estudos acerca do capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. No programa anterior, começamos uma análise um pouquinho mais detalhada acerca da passagem Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?, que se encontra no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. A passagem é esta aqui. Abre aspas. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Fecha aspas. No programa anterior, comentamos os versículos 46, 47 e 48. Portanto, iniciaremos hoje com 49. E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. A primeira parte do versículo, e, estendendo a sua mão, nos dá a ideia de que este gesto revela o interesse, o carinho do Mestre pelos seus discípulos, que só poderemos ser se tivermos humildade, se reconhecermos a nossa própria ignorância e nos dispusermos a aprender. Sem esses pré-requisitos, não poderemos nos considerar ou não poderemos ser discípulos de Jesus. O gesto do Mestre é um gesto que indica colaboração constante, o maior sempre ajudando o menor, o mais evoluído sempre auxiliando o menos evoluído. Jesus está sempre estendendo a sua mão. Se não for assim, como prosseguiremos no caminho? Quem coopera, mais se desenvolve. E não podemos nos esquecer de que a mão é um dos mais significativos instrumentos operacionais que contamos para palmilhar o roteiro evolutivo. Estender a sua mão disponibiliza recursos que se ampliam e se sublimam na medida em que se direcionem aos carentes, posicionados de forma receptiva ao atendimento. Então vejam, meus irmãos, Jesus auxiliando, Jesus estendendo a sua mão, o mais evoluído auxiliando o menos evoluído, o maior ajudando o menor. Na escala evolutiva, nós sabemos que existem espíritos muito mais evoluídos do que nós, mas também que existem aqueles menos evoluídos do que nós. Sabemos que existem aqueles menores do que nós e também que há aqueles que são maiores. Portanto, do ponto de vista do local, do piso evolutivo em que nos encontramos, nós sempre temos a oportunidade de aprender e de sermos auxiliados pelos mais evoluídos, pelos maiores e, por nossa vez, dentro das nossas capacidades e limitações, ainda assim, auxiliar e ensinar aqueles que são menos evoluídos, os que são menores. E aí fica uma pergunta que não quer calar. Se Jesus, como Mestre Supremo, como nosso Senhor, nosso guia, nosso modelo, governador espiritual do nosso planeta,
estende a sua mão para nos auxiliar? E nós, o que temos feito com as nossas mãos? Que, como vimos aqui, são instrumentos operacionais da maior importância. Temos utilizado nossas mãos para ferir ou para auxiliar? Temos utilizado as nossas mãos para empurrar ou para levantar? É bom, é importante, é salutar pensarmos nisso. E se ainda não nos colocamos na posição de auxiliar os menos favorecidos, já está na hora de assim o fazermos. Na segunda parte do versículo, Mateus explica que Jesus estendeu a sua mão para os seus discípulos. Será que já paramos para pensar quais são as nossas aspirações aqui na Terra? Qual é a finalidade da nossa existência? Por que estamos reencarnados nesta família, com estas pessoas? Por que trabalhamos em determinado lugar? Será que já paramos para pensar nisso? Vejamos, discípulo é uma palavra que vem do latim, que significa aluno. Sugere alguém que está sintonizado, que está vinculado ao seu mestre, cuja percepção da mão do mestre, do seu auxílio, configura-se no seu piso de segurança, de reconforto, de esperança diante dos desafios, dos obstáculos, das adversidades que a vida nos apresenta. A identificação do discípulo com o mestre se dá através da disposição do discípulo em servir e cooperar. É muito fácil batermos no peito e falar que somos discípulos de Jesus, somos alunos de Jesus, mas será que de fato as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos desejos exprimem realmente essa condição? Será que nós estamos dispostos a servir e a cooperar com o Mestre em toda e qualquer situação, junto a toda e qualquer criatura? Para sermos discípulos, precisamos estar. De acordo com a narrativa de Mateus, na parte final do versículo, Jesus, após estender a sua mão para os seus discípulos, diz: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Meus amigos, vejam que lição maravilhosa. Ao contrário de muitos de nós, Jesus, como grande professor que é, não ficou apenas no gesto. Ele também falou de forma clara e objetiva, sem deixar qualquer dúvida. Aprendemos com o Cristo e com a doutrina espírita que temos uma família terrena, uma família carnal, consanguínea, uma parentela, e temos uma outra família espiritual que se multiplica, estejamos encarnados ou desencarnados. Aprendemos também que Deus é nosso Pai e somos todos irmãos. A família espiritual e a família universal irá se afirmando pela sintonia, pela afinidade que se estabelece entre os seus participantes. As ligações terrenas são transitórias, enquanto que as ligações espirituais são permanentes. Neste ensinamento, Jesus nos dá a entender que todos aqueles que se esforçam em serem seus discípulos sinceros são por ele valorizados, têm sua dedicação reconhecida a ponto de serem comparados à sua mãe e seus irmãos. Vejam que coisa maravilhosa! Nisso não há qualquer desprezo, não há privilégio, não há injustiça, não há escolha, não há acepção de pessoas. O que há nisso é tão somente o reconhecimento puro
e simples de uma verdade, o merecimento, baseado no esforço individual. Então, às vezes, a pessoa acha que simplesmente pelo fato de dizer que aceita Jesus, que reconhece Jesus como mestre, ela está salva, ou está garantida, ou faz parte da família de Jesus no seu reino dos céus. Não está não, meu irmão, não está não. É o próprio Cristo quem está falando. Ele considera como membro da sua família, ele considera como sua mãe e como seus irmãos aqueles discípulos que são realmente sinceros, aqueles que fazem a vontade do Pai, que é o que nós vamos ver agora no último versículo dessa passagem, o versículo 50. Neste versículo, Mateus traz a conclusão da frase de Jesus, onde o Mestre diz: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Vejamos que interessante. No começo deste último versículo, encontramos lá: porque qualquer que fizer. Ora, não há distinção. Não é o participante deste ou daquele grupo religioso, mas qualquer um. Não é o espírita, não é o católico, não é o evangélico, o protestante, o budista, o muçulmano, o umbandista. Não. Qualquer um que fizer a vontade do Pai. A doutrina do Cristo tem esse caráter universalista. Ela é para todos, embora, infelizmente, até hoje, nem todos ainda estão prontos para ela. Não basta ficar apenas na intenção. Não vale falar: eu pretendo fazer isso, eu tenho vontade de fazer aquilo. Ou então falar assim: se eu pudesse, se eu tivesse condições, se eu tivesse dinheiro, eu faria isso, faria aquilo. Não, meus irmãos. Deus julga as intenções, mas Ele recompensa as obras. Ele recompensa aquilo que nós de fato fazemos. Não é simplesmente o que nós idealizamos, o que planejamos. Não. A obra do Pai exige ações concretas, objetivas. Precisamos utilizar o nosso livre-arbítrio com critério e discernimento em nossas escolhas. A boa nova do Mestre sempre nos propõe o redirecionamento das nossas posturas diárias, saneando nossa consciência e impulsionando o espírito para mais além, para mais à frente, sempre tendo em vista o seu aperfeiçoamento, sempre fazendo boas obras com os recursos já conquistados em seu patrimônio espiritual. Na sequência nós temos a vontade de meu Pai. Então o versículo já fica: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai. E qual seria essa vontade do Pai? Na ânsia de aprender, discípulos e mestre estão sintonizados, sendo que o objetivo do mestre é cumprir as determinações do Pai. No capítulo 6, versículo 38 do Evangelho segundo João, Jesus diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, é Jesus dizendo que veio à Terra, que encarnou em nosso planeta com uma missão muito bem delineada. Ele tinha aqui um objetivo: fazer a vontade do Pai, daquele que lhe enviou. Sintonizando com Jesus, estaremos fazendo o mesmo e passamos a ser seus irmãos. Evoluindo de forma consciente, aceitamos como premissa o nosso necessário ajustamento às determinações do Criador, mas isso quando evoluímos de forma consciente. Coração renovado, conhecimentos incorporados, fixação de objetivos e determinação em alcançá-los,
constituem a força que superará o desânimo ou a ansiedade no caminho a percorrer. Essa força proporcionará que cada um atue em consonância com os ditames de Deus. Podemos até dizer que talvez a maior vontade do Pai para com as suas criaturas é que nós nos amemos, é que nós nos respeitemos. E é isso que o Pai espera de cada um de nós. Continuando o versículo, nós encontramos uma expressão que aparece em várias passagens do Novo Testamento, que está nos céus. Então, qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus. Veja que Jesus fala céus, no plural, porque não se refere apenas aos planos espirituais mais elevados, mas se refere a todas as expressões da natureza que mostram a realidade e a presença de Deus. Onde está o equilíbrio, o belo e o harmonioso, aí se encontra Deus. Ao buscá-lo em nossas reflexões, movimentamos o espelho da alma, ajustando-o na direção do mais alto. Nesse momento, meus amigos, abrem-se para o espírito, ao nível das vibrações, as faixas representativas dos céus, em cujas reentrâncias identificamos o Pai Celestial dentro de nós mesmos, a irradiar amor, trabalho, esperança, segurança, fé, reconforto, bem-estar e etc., em abençoada indução às mudanças de comportamento e consequente sensibilização para o cumprimento da parte que nos cabe na obra da criação, porque, afinal de contas, os espíritos superiores nos ensinam que nós somos co-criadores. E Jesus diz: vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podereis fazer e ainda mais. Finalizando o versículo e, consequentemente, esta passagem, Jesus diz: este é meu irmão e irmã e mãe. Então temos o versículo fechado. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Dito isso, precisamos destacar que os liames consanguíneos ficam restritos à sua verdadeira função, que é a união temporária de espíritos com vistas ao aperfeiçoamento de cada um. Inclusive, Paulo, na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 5, nos primeiros versículos, ele diz assim: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos mancebos como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Isto, meus irmãos, é fruto do conhecimento. Vamos ver mais um exemplo. Lá em João, capítulo 19, versículos 26 a 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Essa passagem é interessante porque nos dá a entender que se Jesus tivesse irmãos, certamente confiaria a eles a custódia de sua mãe. Por outro lado, como vimos em passagens anteriores, o próprio Allan Kardec se referiu a isso. Se Jesus tinha realmente irmãos, o Evangelho nos dá conta de que estes irmãos, ou como querem alguns estudiosos, estes primos, não acreditavam em Jesus, não davam crédito à sua mensagem, aos seus ensinamentos, e talvez até por isso Jesus, como primogênito,
não se sentia confortável ou seguro deixando a sua mãe aos cuidados deles. Preferiu então deixá-la aos cuidados de João, o discípulo amado em quem ele tanto confiava. Aí algumas pessoas também questionam quanto ao termo mulher que Jesus utiliza aqui. Mulher, eis aí o teu filho, porque parece que não é uma expressão muito carinhosa quando destinada à mãe. Esse termo, na época, era a palavra mais respeitosa com que um homem poderia se dirigir a alguém do sexo feminino. Projetando-nos para fora dos aspectos familiares convencionais, passamos a nos relacionar na faixa das dimensões vibratórias compensadas com quantos operem na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória. Com isso, os laços se estreitam de forma muito peculiar, e é daí que surgem os nossos irmãos, na soma de sustentação e segurança da tarefa. E surgem também as nossas irmãs, no processo de complementaridade, proporcionando pleno atendimento pela permuta dos componentes razão e sentimento. Mãe é quando um deles, na relação entre seres que vibram na mesma faixa, sugere ao influxo do amor o caminho ou a ação capaz de gerar os mais abençoados trabalhos no engrandecimento da obra de Deus. E assim, meus irmãos, nós terminamos esta passagem. Gostaríamos de trazer agora um breve comentário sobre uma lição de Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 2, A Escola das Almas. Estando na casa de Simão Pedro, a sua sogra perguntou a Jesus: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? E Jesus respondeu da seguinte forma: Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Ao final da lição, o mestre ainda disse assim: o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã, emite perfume. À noite, desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais, em seu círculo, são lições. E aí a sogra de Pedro perguntou para Jesus com relação àquelas criaturas que lutam e sofrem e jamais aprendem. Aí Jesus perguntou para ela o que ela faz com as lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo. A sogra de Simão Pedro respondeu que as atira ao monturo, porque elas poderiam ferir a boca de alguém descuidado e muito confiante. E Jesus diz que na família ocorre o mesmo com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai,
Os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. E assim, meus irmãos, com essas belíssimas definições de Jesus acerca do lar e da sua importância, acerca de quem é minha mãe e meus irmãos, nós encerramos por aqui o programa de hoje. Agradecemos pelo carinho, pela atenção, pela companhia. Lembrando que na próxima semana continuaremos com os estudos acerca do capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E iniciaremos o item, a parentela corporal e a parentela espiritual.